Vamos começar com o que é limites. Eu escrevi aqui alguns exemplos, tá? Nessa parte eu quero só introduzir com vocês o que é limites, como que você identifica um limite, porque eu sei que muita gente nunca viu isso na vida, tá? Limite, galera, é um operador. Normalmente a gente escreve LIM, que é a abreviação de limites. A gente não estuda isso no colégio, né? Então, normalmente, essa é a primeira matéria que aparece para a gente no cálculo 1. Na faculdade, né, tem engenharia, economia, matemática, química e física. Normalmente, a primeira matéria de cálculo 1 tem limites. Primeira coisa, não existe limite de nada. Sempre tem que ter uma função ali dentro. Uma função, normalmente, é algo que tem x, tá? Um conceito bem geral, assim. Tem que ter alguma coisa com x dentro do limite, tá? Existe a função constante também, né? Por exemplo, aqui poderia ser um número. Aí não tem x, mas essa é um caso mais uma exceção. Normalmente aparece um x ali dentro. Tem que ter uma função ali. E o terceiro elemento de todo limite é a tendência do x. Tá vendo? O x tende a 1, nesse caso aqui. Nesse segundo exemplo, o x tende a infinito. No terceiro exemplo, o x tende a -1. Depois o x tende a 3 pela direita. O x pode tender a 3 pela esquerda. Então aqui eu coloquei vários exemplos diferentes. A função que está dentro desse limite, ela pode ser uma função qualquer de x, tá? Isso vai influenciar na hora de resolver o limite. Mas existem basicamente 4 tipos de limite. O limite pode tender a um número específico. Esse número pode ser positivo ou negativo, como eu mostrei aqui. O x também pode tender a infinito, aí pode ser mais ou menos infinito. E existe alguns casos ainda que o limite ele tende a um número pela direita, a gente coloca o expoente mais, ou pela esquerda, que é o expoente menos. Então, agora acho que vocês conseguem pelo menos identificar o que é um limite, tá? Para você passar em cálculo de primeira, essa matéria é extremamente importante, porque depois de limites a gente começa a estudar derivadas, depois vai para integrais, depois tem as famosas séries também, né? Que são as matérias dentro aqui da matéria de cálculo 1, 2, 3. E limite é o fundamento, é a base de tudo. O que não é limites? Bom, tem vários outros conceitos, né? Como eu já citei, derivadas, integrais, que são completamente diferentes de limites. Então, vou colocar alguns exemplos aqui, olha só. Derivada, a notação de derivada é essa aqui, ó, d dx. Sacou? Você pode derivar também uma função, tem que ser uma função específica. Então, você pode derivar, por exemplo, a função seno de x. Você pode derivar, sei lá, a função tangente de x, por exemplo, colocando funções trigonométricas, mas pode ser qualquer função de x. Pensa numa função de x qualquer. X ao cubo, raiz quadrada de x, qualquer coisa. Deixa eu inventar mais uma aqui. Pode ser, sei lá, x ao cubo mais 1. Então, essa é a notação de derivadas. Derivadas é uma outra matéria que a gente estuda aqui dentro do cálculo. E existem ainda as integrais. Integral, a notação é diferente, olha só. Tem um S estiloso. Esse S vem de soma, tá? Mas não vou aprofundar em integrais aqui não. Nosso foco é limites. Integral, e toda integral ela termina com o dx. Esse dx é chamado de ordem da integral. E adivinha o que tem entre o s e o dx? Uma função qualquer. Então, aqui dentro pode aparecer x ao cubo. Deixa eu duplicar aqui. Esse aplicativo é bom demais, né? Eu consigo ganhar muito tempo aqui, ó. Eu duplico e apago a parte que eu estou querendo mudar. Isso, numa aula presencial, seria impossível, né? Por isso que eu adoro fazer a aula com caderno digital. A aula rende muito mais. Olha só. Pode ter raiz de x, pode ter função logarítmica, por exemplo, ln de x. Pode aparecer, sei lá, tem também e elevado a x, que é uma função exponencial. Ou seja, existem derivadas e integrais de qualquer função de x. Então, para você passar em cálculo de primeira, vocês conseguem perceber que
tem função em todos os lugares, né, galera? É como se fosse a continuação da matéria de funções lá do ensino médio. Lembra que a gente aprende função do primeiro grau, segundo grau, função modular, logaritmo, exponencial? Aqui a gente vai continuar a matéria de funções, só que com matérias mais avançadas, né? É basicamente limite, derivadas integrais de todas as funções que você aprendeu no ensino médio.